E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar uma aula sobre divisão celular, vamos falar de meiose. Meiose nada mais é do que um processo de formação dos gametas, em que uma célula diploide se transforma numa célula haploide. A gente vai falar daqui a pouco o que é isso. Então, eu vou dizer que é uma divisão que acontece nas células germinativas, na formação das células germinativas. Professor, quais são essas células? Espermatozoide e óvulo. Tá aqui a imagem, meu filho. A formação do espermatozoide e a formação do óvulo, eles aparecem através da divisão da meiose. Beleza? Então, toda vez que você pensar quem formou os gametas, você vai pensar na meiose. Na divisão da meiose, eu vou ter aqui uma célula diploide, significa que essa célula diploide ela tem a quantidade de cromossomos completa, tá bom? Mas aí, né, lembra que na espécie humana eu tenho 46 cromossomos em cada célula do meu corpo. Na hora que vai formar o espermatozoide e o óvulo, esse número tem que ser dividido pela metade. Aqui vai ser 46 cromossomos. Cromossomos é o carretel de DNA enrolado, tá bom? E aí a metade do número de cromossomos vai aparecer em cada célula para formar o espermatozoide e o óvulo. Deu para entender, meu filho? Por quê? Na hora que você juntar um óvulo com um espermatozoide, para quando ter 23 mais 23, vai dar origem a uma célula com 46. E é isso que vai definir a espécie humana. 46 cromossomos em cada célula, tirando o espermatozoide e o óvulo. Deu para entender? Por quê? Porque você é metade do seu pai, metade da sua mãe. Metade dos cromossomos que vieram do seu pai, metade dos cromossomos que vieram da sua mãe. Então vamos tentar entender como acontece esse processo na formação desses gametas. Tá aqui uma célulazinha com vamos dizer que ela começa, vamos supor esse exemplo, tá bom? A gente sabe que na célula humana tem 46, mas eu vou pegar uma célula aqui com 2 cromossomos para facilitar o teu entendimento. Tá aqui, né? Na fase de interfase ou intéfase, vai acontecer a duplicação do DNA. E é aqui que acontece duplicação ou replicação do DNA, beleza? Um cromossomo simples vai se transformar nesse aqui, ó, num cromossomo composto, beleza? Aqui também vai acontecer a mesma coisa, um cromossomo simples vai se transformar num cromossomo composto. Isso aqui são as cromátides irmãs, tá bom? O mesmo DNA que está nesse lado vai estar nesse lado. Mesma coisa aqui. O DNA se duplicou, por isso que vai formar esse xizinho, beleza? E aí a gente vai passar para a próxima fase. Aqui seria, vamos supor que aqui seria a prófase. A gente vai falar fase por fase, não se preocupa. Então, na meiose 2, vai acontecer aqui a separação desse par homólogo. Eu tenho um par homólogo, um que vem do meu pai, outro que vem da minha mãe, e eles quando vão formar, quando vão aparecer no espermatozoide, eles vão precisar ser separados. Então aqui há uma separação. Esse aqui vai para um lado, esse aqui vai para o outro. Professor, o que aconteceu com a perninha desse cara aqui e a perninha desse outro aqui? Ah, meu filho, aconteceu um processo de crossing over, ou aconteceu uma troca de pedaços. Os nossos cromossomos trocam pedaços para poder aumentar a variabilidade genética. Isso acontece, e o nome disso é chamado de recombinação gênica. Tá ok, pessoal? Mas a gente vai aprofundar daqui a pouco. Então, esse aqui vai para um lado, esse aqui vai para o outro, isso é chamado de meiose 1. Aí, novamente, vai passar por um processo chamado de meiose 2, em que o cromossomo vai ser partido ao meio. As cromátides vão ser separadas. É o que vai acontecer aqui, ó. Essa cromátide vai para um lado, essa cromátide vai para o outro. Esse aqui vem para um lado, esse aqui vai para o outro. Ou seja, de uma só célula, eu vou ter 4 células. Tá ok, pessoal? Meiose 1 vai ser um processo reducional em que o número de cromossomos vai ser dividido em 2. E depois eu vou ter meiose 2, que vai ser um processo equacional em que o cromossomo vai ser partido ao meio para dar origem a 4 células. E cada célulazinha dessa ou pode ser um espermatozoide ou pode virar um óvulo, tá ok? Pessoal,
Então, resumindo, a meiose está aqui, ó. Uma célula com 2 Ns, N é o número de cromossomos, a metade desse número de cromossomos. Então, vamos supor que na espécie humana eu tenho N seja igual a 23, né? 2 vezes 23 vai dar um pacote de 46 cromossomos. Durante a meiose 1, vai aparecer aqui, ó, um processo reducional, vai virar NN, né? Os 2 N vai se transformar em NN. No processo equacional, vai continuar a quantidade de cromossomos. O N somente vai ser partido aqui, ó. O cromossomo só vai ser partido ao meio. Um cromossomo ainda vai permanecer um cromossomo, porém, ele vai ser partido ao meio. Por isso que eu digo que esse processo é equacional e esse aqui é reducional. Porque se eu tinha 2, eu só vou ter 1 agora. Se aqui eu ainda continuo tendo 1, eu ainda vou continuar tendo 1, sendo que ele está partido ao meio. Tá ok, pessoal? Então, detalhando um pouquinho mais essa divisão celular, vamos supor que eu tenho aqui uma célula diploide. Diploide que eu tenho um conjunto completo de cromossomos. Beleza? Se fosse na espécie humana, seria 46. Vamos supor que eu peguei uma espécie que só tem 4 cromossomos. Isso aqui é chamado de par homólogo. Eles são correspondentes no número de genes, tá bom? Eles apresentam os mesmos genes. Um vem do macho, outro vem da fêmea. No meu caso, um vem do meu pai, outro vem da minha mãe, e eles têm os mesmos genes. Ou seja, se eu tenho um gene da cor do olho, o outro também vai ter o gene da cor do olho. É como se fosse uma briga entre o gene do meu pai e um gene da minha mãe, tá bom? Então, esse par homólogo são aqueles cromossomos que apresentam o mesmo tamanho, o mesmo formato, tá ok? Aqui vai ser o par homólogo esses dois pequenininhos, vai ser outro par homólogo. Então, na hora da meiose 1, há a divisão reducional. Aqui somente esses dois aqui vão para um lado, esses outros dois vão para o outro. Claro que eu poderia mandar esse com esse, né? Ou esse com esse. Eu poderia mandar esse com esse ou esse com esse. Ou seja, aqui é independente. Aqui é como se fosse um jogo de carta, tá bom? Sendo que eu sempre tenho que ter um desse par e outro desse par, independente da ordem, é aleatório. Então, no momento que eu separo esses pares homólogos, né, eu tenho aqui ó, a divisão reducional, eu vou ter depois a divisão equacional, em que eles serão partidos ao meio, dando origem a esses pedaços aqui ó, de cromátides irmãs, tá ok? Então, dando origem a 4 células. E essas células vão ser chamadas de haploide, porque tem a metade do número de cromossomos. Ok? Se eu comecei com 4 cromossomos, eu vou terminar aqui, ó, cada célulazinha vai terminar com 2 cromossomos. Então, por isso que eu digo que aqui é 2N, se divide em N e N, e vai se dividir novamente em N, 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 N. Tá ok, pessoal? Então, antes de começar todo esse processo da meiose, a gente tem que falar o que acontece na prófase 1. Como é que os cromossomos eles trocam pedaços para aumentar a variabilidade, para aumentar mais o sorteio de genes, tá bom? Isso aqui vai aumentar a quantidade de tipos de espermatozoide. Então, olha só, eu tenho um par homólogo, tá bom? Que vem do meu pai, outro que vem da minha mãe. E aí eles podem trocar pedaços do seu cromossomo. Por exemplo, esses pedacinhos aqui, ó, podem ser trocados, tá bom? E esse processo é chamado de crossing over ou recombinação gênica. E aqui, ó, quando começa a aparecer essa troca, eu vou chamar isso aqui de quiasma. Aconteceu esse quiasma, aconteceu esse troca de pedaços e quando eles se separam, cada um vai estar com um pedaço de um cromossomo, tá ok? Mas isso acontece no par homólogo, tá bom? Eles têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, beleza? Vamos detalhar mais ainda esse crossing over. Então, na fase 1, chamada de prófase 1, tá bom? Ou meiose 1, acontece essa prófase 1. Vai acontecer aqui, ó, esses processos, um monte de nome safado, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. É os processos que acontecem, essa troca de pedaços do cromossomo, tá bom?
No leptóteno, tá aqui, ó, os cromossomos começam a se condensar, começam a ficar mais grossos, né? Começar mais condensado. Lembra o quê? Lembra de leite condensado. É o leite mais grosso, mais pastoso. Então, o cromossomo também faz isso. No zigóteno, tá aqui o zigóteno, né? Os cromossomos começam a ficar emparelhados para poder começar a troca de pedaços. Então, começa aqui a formação do complexo, né? Esse complexozinho chamado de bivalente, tá bom? Eles começam a se emparelhar. No momento que há esse emparelhamento, acontece agora a formação desse quiasma. E é no paquíteno que acontece, que começa ou inicia o crossing over. Então, se tiver em alguma prova, onde se inicia o crossing over, vai ser nessa subfase aqui, paquíteno, tá bom? Da prófase 1. Começa aqui, ó, a formação do quiasma. E aí no diplóteno há a troca, tá bom? Dos pedaços no diplóteno e diacinese já começam a se separar aqui, ó, formando essas quiasmas já trocadas. As perninhas aqui já se organizam para poder se separar, tá bom? Na prófase 1 também vai acontecer aqui, ó, vai acontecer a separação dessa membrana nuclear. Ela começa a se desmontar também. Tá ok, pessoal? Professor, tem alguma forma que me ajude a lembrar desses nomes? Meu filho, você poderia chamar, né? Levei Zizi para dar duas. Sei lá, inventa qualquer coisa. Levei Zico para driblar Didi. Tenta inventar alguma coisa que facilite depois que você saiba que a ordem é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tenta juntar as primeiras letras, às vezes pode até dar certo, né? Lesipadidi. Você inventa. Então, começando a meiose 1, começou todo aquele processo de crossing over na prófase 1, todo aquele processo, tá bom? De prometa Ana telefonar, lembra disso? Prometa Ana telefonar, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, prometa Ana telefonar, né? Começa a prófase 1, que é a equação reducional. Os cromossomos serão divididos, o par homólogo será dividido. Então, aqui, ó, na prófase 1 há o desaparecimento da carioteca, a membrana do núcleo. Depois, na metáfase, os cromossomos são emparelhados ao meio, o seu par homólogo está aqui, ó, os parezinhos homólogos. Eles são puxados pela fibra do fuso, através aqui dos centríolos, eles são pescados, e no momento em que eles são puxados pela anáfase, tá bom? Cada um vai para o seu polo oposto. Cada cromossomo vai para um polo, e aí a telófase, o fim da anáfase vai dar a telófase, né? O aparecimento novamente da carioteca, tá bom? E aí eles começam a se descondensar de novo. Quando há separação aqui, ó, do citoplasma, eu vou chamar essa fase de citocinese. Também pode ser incluída aí, tá bom? A separação do citoplasma é chamada de citocinese, que também vai acontecer gerando duas células. Na meiose 2, todo o processo vai se repetir novamente, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese 2. Tá bom, pessoal? É a mesma coisa, sendo que no lugar de eu separar o par homólogo, eu vou separar o cromossomo ao meio. É o que vai acontecer aqui, ó. Novamente, a carioteca vai ser quebrada, tá bom? Ela vai começar a se fragmentar. Os cromossomos já estão bem condensados. E aí, na metáfase, os cromossomos são alinhados na placa equatorial. Eles serão pescados e puxados pela fibra do fuso, tá bom? Que são essas proteínazinhas aqui, ó, que vão pescar cada cromátide do cromossomo. No momento em que ele é quebrado, cada cromátide vai ser puxada para um lado oposto, beleza? E aí vai dar origem à telófase, que é o fim. Aparecer novamente a carioteca, a membrana do núcleo, né? E aí eles começam a se descondensar. E no momento em que esse citoplasma for quebrado e dá origem a duas células desse lado e duas células desse lado, eu vou chamar de citocinese 2.
Tá ok, pessoal? Então a gente finaliza a aula por aqui. Valeu, até a próxima.